Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara 5.000 homens, os discípulos ouviram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia uma só barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois que o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, eis que está me procurando, não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu: a obra de Deus é que acrediteis naquele que ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos celebrando ainda esse tempo pascal, e quando nós volvemos nossos olhos, para meditarmos, olhar e contemplar todo esse tempo pascal que nós estamos vivendo, todo o nosso coração se enche de alegria. Por quê? Porque Jesus, na sua ressurreição, ele venceu duas coisas maravilhosas já. Venceu a morte e o pecado. Destruiu a morte e o pecado, para que a gente fosse livres, não fosse mais dependente de nada, não fosse mais escravo de nada, nem mais ter medo da morte, porque é o que mais nos assombra, O que mais atormenta o coração humano é a morte, Todos nós que olhamos a história, e quando vai chegando um tempo, a pessoa começa a ficar preocupada com a morte. Mas aquele que está em Deus, aquele que vive em Cristo, já sabe que ela foi destruída. Então, portanto, a morte já não é mais a minha inimiga, mas eu já sei como vencê-la. Não é o inimigo mais que vai me atormentar, o mal. Mas agora, a graça de Deus que ilumina meu coração. Então, por isso, nós vamos aprendendo com Jesus a não mais buscar as coisas que perecem deste mundo. Não é elas que trazem alegria mais para mim. Não é o carro, não é o computador, não é o telefone, não é a roupa, não é a comida. Isso são benefícios que nós recebemos no dia a cada dia, e que nos alimentamos, e que é necessário. Nós vivemos daquilo que é necessário. Um homem de Deus, a mulher de Deus, vive do necessário. Sabe que essas coisas são necessárias. Ter um carro para se locomover é necessário. Mas também, se não tiver, você pode ter uma moto, pode ter uma bicicleta. Se não tem, dá para andar de ônibus, Então, a gente não vai ficar sem locomover, porque existe outros meios que podem nos ajudar. Se não der, a gente anda a pé. O povo de Deus andou muito a pé, então a gente também anda a pé, tranquilo. Então, há um meio que possa fazer a gente se locomover de um lado para o outro.
E essas graças que precisam estar no meu coração. Ah, é a roupa. Precisa de uma marca, precisa de uma etiqueta. Bom, se você gosta de pagar em etiqueta, ela paga um pouquinho mais caro, né? Mas existe outra roupa mais barata e também que vai ser útil. Comida, né? Comida que vale na comida, a gente vai em grandes restaurantes, o arroz é igual, a carne é a mesma do mesmo boi, o que vale é o tempero, né? Quem coloca um tempero, você vai comer um macarrão na Itália, o macarrão é igual, né? Igual ao nosso. O que vale lá é o molho, né? O molho que eles vão colocar no macarrão que vai dar o sabor. Ai, que macarrão delicioso, mas é o molho que está no macarrão. Porque se você for comer a pasta, é uma pasta igual, né? Mas o molho é que é o charme, né? Você vai comer um bife, aí tem um bife lá. Se você coloca muito alho, o bife fica com gosto de alho. Esses dias eu vi uma carne que cria-se o boi, e o quilo daquela carne custa, acho que R$ 350, mais ou menos. Então, mas aquele boi é criado com capim, não sei o quê, né? Eu fico imaginando, para comer aquele bife, você não pode pôr alho, não pode pôr cebola, porque senão vai tirar o gosto do bife. Também não pode pôr muito sal, porque senão também vai ficar salgado. E dependendo do sal, vai realçar um tipo de sabor da carne, que não é o sabor da carne original. Então você vai ter que comer o bife quase que sem tempero, né? Para quem gosta de bife sem tempero, esse deve ser o melhor bife do mundo. Então, cada um tem um sabor. Então, Deus mostra o sabor dele para nós. Por isso, a primeira leitura de hoje vai mostrar que o homem de Deus busca a sabedoria em tudo isso. E a sabedoria de Deus, aqui o Salmo de hoje já vai mostrar onde está, né? O Salmo de hoje já dá a pista. Como eu vou ser um homem sábio nesse mundo, um homem prudente, um homem que vai interagir com todas as coisas, usar bem de cada uma delas, saber colocar tempero em cada situação, saber conviver com cada pessoa que vai estar ao meu lado, seja ela azul, vermelha, alta, baixa, gordo, magra, seja ela culta ou inculta. Eu vou ter esta sabedoria. Por isso o Salmo de hoje vai dizer: a minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos. O homem sábio vai colocar os mandamentos de Deus na frente, dentro do seu coração, para que ele use da razão de Deus, porque a razão de Deus traz equilíbrio a todas as coisas, porque torna a pessoa justa no seu proceder e no seu agir. Então, em cada lugar que ele vai estar, ele é um sinal de alegria e de esperança para os outros, né? O que Jesus trazia. E às vezes as pessoas buscavam ele para alimentar só de coisas passageiras, mas Jesus queria oferecer muito mais do que isso. E ele ofereceu muito mais. Mas se a gente não tem os olhos voltados em Deus para essa graça, como nós estamos vendo Estevão no dia de hoje, que olhava para o céu, para as coisas do alto, aonde encontra Deus, e ali está a riqueza que ele precisava para enfrentar aquela situação de perseguição, do mal, das pessoas que não compreendiam o amor, né, e que queriam destruir a sua vida. Então, ele busca a força em Deus. Em Deus nós encontramos refúgio para cada situação da nossa vida. É nele. Porque a palavra de Deus nos alimenta com esta graça. Ela nos traz a riqueza para que a gente suporte as intempéries da vida. Os momentos difíceis, como agora, né, que nós estamos passando, que a gente não sabe para onde ir, né? Nós não sabemos o que fazer, porque a gente ouve tantos comentários, cada um diz uma coisa, né? E a gente tem que ser prudente nesse tempo, né, para resistir às tentações. Todos nós gostaríamos de sair, de passear, de ir no cinema, ou de ir visitar a família, por exemplo.
né? Minha mãe está lá na minha casa, eu gostaria de visitá-la. Eu cheguei lá do estado de Israel, não fui na casa da minha mãe porque veio esse tempo de isolamento. Então, está lá minha família e eu aqui, né? A vontade é ir lá em casa, visitar, né? Estar com a minha família, mas por causa da prudência em Deus, eu tenho que estar aqui, né? Nós estamos aqui juntos para enfrentar esse tempo difícil na oração, na palavra de Deus, nos momentos em que nós compartilhamos as riquezas de Deus em nossa vida. Então, por isso, Jesus está mostrando que quanto mais a gente busca as coisas do alto, que são imperecíveis, que são eternas, porque cada coisa de Deus que nos é dada é para sempre. Ninguém pode tirar de nós. As riquezas de Deus que nos é dada, ninguém pode roubar. É um tesouro inesgotável que ninguém pode tirar. Eu posso deixar de usar, mas ninguém vai tirar de nós. Por isso o Salmo de hoje fala desta riqueza, minha alegria. A minha alegria é a vossa aliança de estar unido a Deus, uma aliança de amor eterno, que nada se rompe, né? Que nada pode romper. Por isso ele está dizendo, dai-me esta graça, por isso afastai-me do caminho da mentira. Eu não vou viver mais das mentiras do mundo, das seduções do mundo, das seduções das palavras enganadoras do mundo, que não traz sabor nem alegria para nenhum coração, para nenhuma pessoa, né? Mas eu vou viver da verdade de Deus que me alimenta e que me inspira a cada dia viver melhor a minha vida, dar o melhor da minha vida. Ser melhor na minha vida para o outro, né? Porque tudo que existe em nós, todas as virtudes, toda a graça, toda a alegria, tudo que Deus coloca, não é só para mim, não é só para alimentar em mim, mas é para alimentar em mim, para que eu dê para os outros esta graça e estas maravilhas que Deus coloca em mim. Então, nós somos uma multidão que compartilha as riquezas que nós temos com os outros. Nós não guardamos nada para nós. Pelo contrário, nós somos distribuidores das riquezas de Deus. E é interessante que sempre Jesus, quando fazia uma graça, um milagre, na multiplicação dos pães, Jesus multiplicou os pães, deu aos seus discípulos para que eles distribuíssem, né? E até hoje a gente faz isso, né? Nós consagramos o pão e ele se transforma no corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, e nós distribuímos, junto com os ministros, a cada pessoa. Nós damos tudo que temos, não guardamos nada, porque o homem de Deus, a mulher de Deus, ele sacia o seu coração com as graças e dá toda a graça, porque quanto mais eu distribuo, mais ela aumenta em mim, né? Quanto mais nós usamos das graças de Deus, mais elas aumentam, porque o amor é inesgotável. Deus coloca essa porção de amor em nós, inesgotável. Quanto mais tira, mais aumenta, né? Quanto mais eu uso das graças de Deus, mais ela cresce em mim, mais eu me santifico. Então, é algo extraordinário, né? Que a gente tem a cada dia de poder alimentar-se. E que bom que você está hoje aqui, sintonizado conosco, nesse momento, que Deus possa multiplicar os pães da alegria no seu coração. Os pães da graça de Deus em você, para que assim também você alimente, né, as pessoas que estão desesperançosas no mundo de hoje, né? A gente encontra com muitas pessoas que às vezes, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida depois desse tempo, né? Parece que todo mundo perdeu a direção. Não, esse tempo é um tempo que nós estamos alimentando na direção de Deus, né? Nós que estamos aqui sintonizados, Deus nos colocou fechadinho num lugar para que a gente pudesse voltar os olhos para a saída que é Ele, né? E assim a gente alimenta desta graça. Por isso Estevão estava sentado e os olhos deles estavam olhando para aquele que podia saciar a sua alma diante das dificuldades. Deus, né? E Ele está lá olhando para nós
e com disposição de nos dar tudo o que é necessário para a gente viver bem a cada dia. Então podemos pedir esta graça agora ao Senhor, que o Senhor nos enche com essa sabedoria, assim como Estevão estava cheio do Espírito Santo, né? E quando nós estamos cheios do Espírito Santo, né, toda a bondade de Deus está em nós, toda a alegria, toda a paz, todo o amor, toda a caridade, toda a benevolência, toda a fortaleza está em nós, porque Deus nos preenche de todas essas riquezas, de toda a força do céu, para a gente poder se colocar de pé diante das adversidades. Que o Senhor possa encher-nos com esta riqueza no dia de hoje, para que assim caminhando, nós saibamos que nós estamos cada dia buscando as coisas do céu. Vamos preparar o nosso ofertório, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Que esse dia seja um dia de bênção e alegria para cada um de nós.